Fala pessoal, tudo bom? Nesse vídeo a gente vai abordar o assunto segunda derivada. Mas o que é a segunda derivada? A segunda derivada é o que o próprio nome diz, né? Eu vou pegar a primeira derivada e derivar novamente. E a gente vai obter a segunda derivada. Como vocês podem ver aqui, ó, dentro do colchetes a gente tem a primeira derivada. E a gente está derivando novamente essa função por x, tá? Em relação a x. Bom, aqui uma outra notação, né? Só substituir essa notação por a de f', tá? Agora a notação de segunda derivada mesmo, tá? Essa notação de segunda derivada é essa tal, tá? Não se assustem, é só uma notação, tá? É um jeito de escrever e falar que a função foi derivada duas vezes. Ou ela pode ser mais simplesmente denotada dessa forma, com duas linhas, certo? F de duas linhas de x é a segunda derivada de f em relação a x. Tá? Mas qual a importância dessa segunda derivada? Tá? Ela vai me dizer muito sobre o comportamento da primeira derivada, concorda? Por exemplo, se a minha segunda derivada for negativa, eu sei que minha primeira derivada ela é decrescente, uma função decrescente, certo? Isso que é a importância, certo? E isso vai me dizer muito sobre qual é a dinâmica da primeira derivada. Como que essa primeira derivada vai se comportando ao longo do domínio, certo? Bom, mas o que a minha segunda derivada vai me dizer sobre a minha função original, certo? Ela me diz muita coisa sobre a concavidade da função, se a função é convexa, se a função é côncava, se ela tem concavidade para cima, para baixo, certo? E também a segunda derivada vai me possibilitar encontrar os pontos de inflexão. Tá? O ponto de inflexão é um ponto no qual há uma mudança de concavidade na função. Ou seja, se a função estava com a concavidade para cima e ela passa a ter a concavidade para baixo, quer dizer que a gente tem um ponto de inflexão ali, tá bom? Bom, agora vamos abordar um assunto mais específico aqui. Vamos supor que a segunda derivada é positiva. E o que isso me diz sobre a minha primeira derivada? Me diz que a minha primeira derivada é crescente, tá? E o que isso quer dizer sobre a minha função original ainda, certo? Quer dizer que a minha função original, que a inclinação da minha função original está cada vez maior, certo? Está aumentando, certo? Porque a função derivada, que é a função que dá a inclinação da função original, se a minha função derivada é crescente, quer dizer que a inclinação da função original está crescendo também, certo? Bom, e nesse caso a função ela vai ser convexa. Ou eu posso também falar que ela tem concavidade para cima. E ela vai ser parecida com isso, tá? Vocês conseguem ver que a inclinação está aumentando, certo? Conforme vai passando o x. Ó, vou passando o x, certo? A inclinação vai cada vez aumentando. Isso quer dizer que a minha função segunda derivada é positiva. Ou também, equivalentemente falando, né? Que a minha função derivada é crescente. Tudo bem? Aqui a inclinação está aumentando. Bom, agora no caso da segunda derivada negativa, tá? É o contrário. Nesse caso, a função derivada é decrescente, certo? Quando a segunda derivada ela é negativa, tá? E o que isso quer dizer? O que quer dizer que a função derivada é crescente? Se a função derivada denota a inclinação da minha função original e essa função derivada é decrescente, quer dizer que a minha inclinação está decrescendo, certo? Então a inclinação da minha função original está diminuindo. E nesse caso a função original é côncava, ou também posso falar que ela tem concavidade para baixo, tá bom? E ela vai se parecer com isso aqui, certo? Bom, vocês conseguem ver que aqui ela está bastante inclinada no começo, mas que essa inclinação ela vai diminuindo conforme a gente vai aumentando o x, tá bom? Bom, agora falar sobre ponto de inflexão. Como eu já tinha comentado, ponto de inflexão é onde a gente tem mudança, certo? Onde a gente tem mudança de concavidade, tá bom? E como a gente faz para achar um ponto de inflexão? O ponto de inflexão é quando a segunda derivada é nula, ou seja, o ponto de inflexão é um ponto crítico da primeira derivada, certo? E nesse ponto, especificamente, como a gente tem a mudança de concavidade, a função, eu posso falar que a função não é côncava e nem convexa, tá bom? Ó, um gráfico para vocês, para ficar bem ilustrado aqui, tá? Vocês conseguem ver que aqui no comecinho, pelo menos, né, a função ela é convexa, porque a inclinação está aumentando. Tá? A inclinação vem aumentando, certo? Aí chega no ponto que a inclinação, ó, ela não aumenta nem diminui, certo? Esse vai ser o ponto de flexão. Bom, ela está
a função está convexa até certo ponto que eu falei, né? E ela passa depois a ser côncava, certo? Função convexa e depois função côncava, certo? Então nesse meio teve que haver uma troca de sinal, certo? Então a gente tem que, do ponto de inflexão para a esquerda, nesse caso, a gente tem um intervalo que a função é convexa, certo? E para a direita a gente tem um intervalo que a função é côncava, tá bom? E nesse ponto, que é a mudança de concavidade, no qual a segunda derivada é nula, tá? É o ponto de inflexão. Tá bom? Bom, acho que ficou claro, né? No próximo vídeo a gente vai usar esse conhecimento que a gente adquiriu nesse vídeo para a gente poder classificar os pontos críticos, tá? Da minha função original, certo? A gente já tinha feito um vídeo sobre classificação de pontos críticos, mas agora eu vou apresentar o segundo método, que é o método da segunda derivada para a classificação de pontos críticos, tá? Então, até o próximo vídeo. Um grande abraço.